Fala pessoal, eu falei para vocês, né, que eu estou utilizando o Visual Studio Code para fazer essa série de vídeos, né? Então eu vou colocar para vocês também o link para download do Visual Studio Code, se vocês preferirem utilizar. E eu comentei dos snippets. Então o Visual Studio Code ele tem esses React.js Code Snippets, que uma vez que você instala isso, é bem simples, você clica em install, ele vai abrir o Visual Studio Code, né, perguntar se você quer ver, e aí aqui vai ter um botãozinho install, é só dar um clique e ele já importa já faz a instalação do plugin e permite que você crie os snippets. O que são esses snippets? Snippets são trechos de código, então facilita para a gente realizar a criação de código novo. Então, quando a gente for criar algum tipo de componente.jsf, JSX, nós podemos utilizar os atalhos que eles têm aqui, a lista de atalhos. Então, esqueleto de componente sempre vai ser RCC, ok? Então, uma classe component com React Redux RRC. Então, RCC aqui, RCC, e dá um tab, e ele já cria a estruturinha pra gente, já colocando o import do React, já coloca a classe componente, vai estender a classe component. Então é bem mais rápido para a gente começar a implementar, ok? Eu vou criar então o nosso primeiro aplicativo React. Eu já estou com todo o meu ambiente instalado. Eu instalei o meu Node, todo o meu ambiente, né? Não é muita coisa. Eu instalei o Node, ele que vai rodar a minha aplicação, ele que vai criar o meu serviço, configurar minhas portas, e instalei o Visual Studio Code e os snippets. O que acontece? O que é bem legal? O Visual Studio Code ele tem esse terminal, então a gente não precisa ficar alternando entre a nossa janela do prompt de comando e o terminal da aplicação quando nós precisarmos fazer algum tipo de inserção de biblioteca, escrever alguma coisa. E mesmo para rodar a aplicação a gente consegue controlar o terminal aqui dentro. Então eu vim aqui em terminal, novo terminal. Agora eu tenho dois, mas criei um terminal aqui. Eu criei um espaço de trabalho, um workspace, igual nós fazemos no NetBeans ou no Eclipse, para essa pasta React aqui. Então a minha home React é o meu workspace. O que eu vou fazer? Eu vou apertar, eu vou escrever npx create react app. Isso é um pacote que vai olhar a biblioteca Create React App e vai criar a aplicação para mim. Qual a aplicação? Eu vou chamar essa aplicação, eu já tenho a minha app teste ali, então eu vou chamar a minha aplicação de Hello World. Como eu disse, vamos escrever Hello World de novo. E vou dar um Enter. O npx, junto com... vai olhar o Create React App e vai criar toda a estrutura que a aplicação precisa para rodar. Todas as aplicações baseadas em Node.js, ela precisa ter um pacote .json, onde vai ter as informações do que... ele está falando que não pode ter letras maiúsculas na criação do meu nome. Então, letras minúsculas aqui. Do que está instalado na minha aplicação, quais são as dependências dessa aplicação. Muito semelhante ao POM.xml do Maven. Então as dependências da minha aplicação Node ficam no meu package.json.
Então ele está criando a minha aplicação, ele já criou a pasta aqui, Hello World, e criou o meu package.json. Então a gente consegue ver que o nome da aplicação é Hello World e a versão é 0.1.0 e que é uma aplicação privada no momento. E ele vai terminar de fazer as outras configurações que vai precisar para levantar o serviço e fazer essa aplicação rodar. Inclusive, ele já cria a estrutura inicial com o index.html e com o app.js. O app.js vai ser o nosso arquivo principal, como o main da nossa aplicação do Spring. Então, terminou de instalar aqui agora, está terminando de fazer a instalação das dependências. Vejam que ele criou uma pasta chamada Node Modules, que é onde ele vai colocar as dependências que ele instalou. Todos os pacotes que ele foi instalando para a nossa aplicação, ele coloca nessa Node Modules. A pasta Public é a pasta que vai ter os nossos arquivos iniciais de acesso, então onde está a nossa index.html, as imagens ele colocou aqui na Public, o JSON manifest.json e o robots, né, para não ser rastreado, né, esse robots.txt é o arquivo que a gente coloca para que os robôs de busca leiam ele. E o src é a nossa pasta principal. Então a pasta src, a nossa pasta source, é a principal pasta que a gente vai ter com as nossas informações. Então aqui na index.html ele já criou uma estrutura básica de HTML para gente. Então ele colocou aqui o ícone, né, pegando o Fave Icon. Pode ver que ele coloca uma estrutura aqui pegando o endereço da nossa pasta public /Fave Icon. Já criou algumas informações básicas para responsividade, então já colocou aqui para pegar a largura do dispositivo. Isso aqui é para passar para o navegador do dispositivo que está abrindo, né? E a escala inicial. Já cria uma série de informações para a gente relativas à questão visual da nossa aplicação. Já colocou o title e aqui ele já criou o body para a gente. As aplicações elas precisam ter JavaScript, então se não tiver com o JavaScript habilitado, ele vai dar uma mensagem para a gente que ele precisa ter o JavaScript habilitado para essa aplicação, e a gente pode customizar isso aqui para o português sem problema. E essa div id root, ela é o core da nossa aplicação React. React, nesse caso aqui, a gente usa para fazer uma aplicação chamada Single Page Application. Então a ideia é a gente ter uma página só e essa página ir se atualizando, né? As informações irem se atualizando nessa página. No nosso HTML, a gente não vai precisar mexer tanto, porque uma vez feito essa estrutura e colocado essa div id root, na parte de JavaScript da nossa aplicação é que nós vamos direcionar para alterar os valores daquela div identificada. Então, nós vamos ter no arquivo app.js uma estrutura semelhante a que nós encontramos nas nossas aplicações feitas aqui na Spring com o nosso application.
Então o app.js ele tem mais ou menos a mesma ideia que essa classe application que as aplicações do nosso Spring Boot faz pra gente, que vai ser o main que vai chamar a aplicação para rodar. Então o app.js ele acaba sendo a página inicial, né? o core da nossa aplicação no React. E aqui você vê que ele tem uma estrutura, como eu falei, né, feita em JSX, em JSX, que é semelhante ao HTML. Quando nós formos colocar uma classe utilizando JSX, nós vamos utilizar class name. Então, o atributo class do HTML ele se torna class name no React, então não muda muita coisa, muda só isso. E ele executa como uma função JavaScript. Então a resposta dessa função é esse código em JSX. Ele vai ser retornado e ele vai ser chamado por quem? No index.js ele vai ter esse método react DOM.render. O objeto react DOM, ele que vai ser responsável por fazer as modificações no DOM da nossa HTML, né? No modelo de objetos de domínio do HTML. Então ele vai mudar a estrutura do documento. Isso aqui é JavaScript comum, né? Document.getElementById. Então isso aqui é pegar o elemento que eu estou identificando pelo ID, root. Esse documento é aquele documento que está na div, lá na index.html. Então ele vai pegar esse root que tem aqui e vai executar o app. Então ele vai pegar o conteúdo do app e vai colocar dentro dessa div, ok? Então esse app aqui, ele está importando do arquivo /app, que é o arquivo app.js, f.js. Então o resultado da função que ele chamou aqui é o que vai ser renderizado no meu index.js e vai ser direcionado para o elemento root da minha index.html. Então toda a movimentação que a gente estiver fazendo vai impactar naquela primeira div que está lá no HTML. Então tudo consiste em ficar modificando o DOM. Se nós formos pensar, isso é possível de ser feito só com o JavaScript. E aí, aonde que a gente ganha? A gente ganha muito mais organização e muito mais funções utilizando os frameworks de JavaScript para conseguir melhorar essa questão da comunicação e organizar melhor. Então eu crio um pequeno snippet aqui que vai ser mandado. Eu crio um pequeno componente mesmo, que é a linguagem que a gente fala dentro do React, que vai atualizar a minha interface. Bom, eu criei o projeto, não mexi em nada nele ainda. Como que eu executo esse projeto? Eu vou digitar npm aqui no meu terminal, espaço. Eu tenho que estar dentro da minha pasta, né? Eu não estou dentro da pasta Hello World. Então eu vou entrar na minha pasta Hello World e vou digitar npm start. Isso vai fazer com que a minha aplicação em React comece a ser suba e comece a ser renderizado, e para acessarmos ela vai ser no localhost na porta 3000, ok? Então só da gente criar o aplicativo ele já cria toda a estrutura para servir essa página para gente. E aí o React ele permite que eu altere a estrutura da página. Então vou deixar a página aqui no meu cantinho
Vou vir aqui no Visual Code. Vou vir no meu app.js e vou alterar o Learn React. Vou alternar para Aprenda React. E vou dar um Ctrl S aqui para salvar o arquivo. Quando eu salvo o arquivo, o servidor Node nota a mudança no meu arquivo, a mudança no componente e já altera o conteúdo que está sendo exibido. Então isso acontece dinamicamente. Viram? Altero aqui, quando eu salvo, ele já vem e altera o conteúdo da minha página.